Vamos que vamos. Então, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo 7 e 8. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Bom, você já percebeu que você sempre inicia com essa frase? A gravação? É para todo mundo se organizar quando abrir o vídeo, entendeu? Vamos dar início às correções do capítulo, aí você fala. Tem que ambientá-los. Tem que sempre relembrar, é sempre bom organizar. Não é isso? Vamos lá, então. É só falar, página 76, número 7. Só fala isso. Vamos lá. Então, nós já fizemos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, né? E o 8. Perdão, o 9. Vamos fazer o 7. Beleza? Todo mundo está organizado, né? Todo mundo organizado. Vamos pegar um azulzinho aqui para fazer a bagunça. Vamos aqui pro... Opa! Fazer aqui, ó. Pegar aqui o 7. Explique, então o verbo de comando está aqui. Beleza? O que é pirâmide etária? Então, já temos a primeira pergunta. E com base na figura 20, né, da página 66, interprete, então, segundo o verbo de comando, que a gente vai destacar aqui, as mudanças, né, nas populações jovem e idosa no Brasil nos anos 80 e atual, né, o ano de 2020. Beleza? Então vamos aproveitar aqui e vamos para a página 66. Depois vocês me lembrem que o exercício está na página 76, fazendo um favor. Beleza? Uhum. Então todo mundo volta aí fazendo um favor. Página 66. Temos aqui, ó, 66. Vamos começar a falar um pouquinho o que são pirâmides, né? O que são pirâmides etárias. Beleza? As pirâmides etárias, como o nome fala, né, são gráficos, como o nome, né, o nome, né, favorece, são estruturas, né, são representações gráficas que apresentam importantes dados sobre as faixas de idade e o sexo, tudo bem? De uma população de um determinado país, de uma região, né? E também do seu respectivo período. Aqui a gente está falando sobre 1980 e 2020, no caso, uma projeção, né? O IBGE apontou que em 2020 nós vamos chegar no Brasil a 210 milhões, né, de brasileiros, mas a população brasileira está passando por mudanças, né, importantes, e as pirâmides etárias são importantíssimas. Então vamos lá. O que a gente pode perceber sobre faixas etárias? Então nós temos 3 faixas etárias sendo representadas, né? Nós temos aqui no Brasil, obviamente que há variações entre os países, né? Mas aqui o IBGE utiliza que a faixa etária de 0 até 19 anos é a base da pirâmide, né? Então é a faixa etária da população jovem, certo? Dos 20 até os 59 anos, que nós chamamos de o corpo da pirâmide, é a população adulta, né? A população madura. E acima, né, 60 anos, e acima dos 60 anos, a população idosa ou envelhecida. E eu chamei a atenção também durante as aulas, durante o vídeo, de um conceito que de vez em Então quando meu aparece. pai é idoso e envelhecido. É a população idosa ou envelhecida, né, acima dos 60 anos. Os chamados superidosos, né, que começou apresentando população acima dos 75 anos e hoje, né, utiliza-se acima dos 80 anos. O grupo de idosos que estão acima dos 80 anos são chamados de superidosos. E ao mesmo tempo, né, além das faixas etárias, apresenta também relação, né, entre homens e mulheres, como a gente pode perceber aqui, né, a relação entre homens e mulheres. Então vamos fazer aqui, ó. Faixa etária, população jovem, tá? A faixa etária da população adulta, madura, beleza? E aqui a gente está falando sobre homens e mulheres. Aqui está sendo representado pelas cores azul e laranja, né? Mas as cores, elas não são regras, não são padronizações, não são convenções, mas o posicionamento sim. Pegando uma leitura da esquerda para a direita, né? Sempre você vai ler primeiro o percentual de população de homens, tá bom? E aqui você vai ler sempre, né, em segunda parte, as mulheres. Isso é importante, né? Sempre a gente perceber. A gente pode tirar importantes situações. Recebe o nome de pirâmide, que parece mesmo uma pirâmide, né? Inclusive, essa pirâmide é chamada de pirâmide Brasil, que parece uma estrutura bem, bem parecida. Se a gente pegar esse comparativo, a gente pode perceber mudanças bem significativas, né? A gente pode perceber mudanças bem significativas. Então, olha só.
Vê se a pirâmide dos anos 80 não parece um bolo de noiva. Não parece? Aquele Sim. bolo de noiva de filme, né? Que são vários andares, que aqui bota... Nunca nem vi. Ah, faz isso não. Depois bota lá. Bolo de casamento. Não, tem sim. Bota o noivo, um bonequinho do noivo e da noiva em cima. Ah, para de show. Todo mundo já viu. Tá? Então aqui a gente está Eu falando não vi. do ano de 1980. Tá? Depois pesquisa lá. Ó, 1980. Tudo bem? Se a gente pegar, né, e fizer esse recorte aqui, esse mesmo recorte que nós fizemos, tá? A população que é a base da pirâmide, a população jovem, né? A gente fizer esse outro recorte aqui, opa, que é o... Vou tentar fazer melhor aqui, ó. Que é a população, deixa eu marcar aqui para tirar, que eu tenho um toque, peraí. Show, tirei. Que é a população madura, né? População que é ofertada ao trabalho, que paga impostos, né? A população que faz parte, né, da população idade ativa, a população economicamente ativa, que nós já discutimos esses conceitos bastante, né, em questões anteriores, e aqui a população idosa. Repare o que mudou, certo? O que nós tivemos? Aqui na base nós tivemos um encolhimento. Tudo bem? O que isso significa? Que está diminuindo a taxa, né? A taxa de fecundidade, né? Nós temos uma redução da taxa de fecundidade ou de fertilidade. Vamos botar abreviado aqui, ó. Tudo bem? E com isso, você tem uma implicação direta para a diminuição da natalidade. Beleza? Então, nós temos aí essa relação. Por outro lado, comparando, né, as duas pirâmides, o que a gente pode perceber? Que nós tivemos um aumento, né, do topo. Ou seja, o aumento do percentual de idosos... Calma aí, Rômulo, que meu pai tá me ligando no meio da aula. Eu vou avisar pra minha mãe que o celular dela deve estar desligado. Tá bom, briga com ele aí. Vamos lá. Pai, tô no meio da aula. E o professor está brigando. Vamos lá. Foi mal, deixa o microfone ligado. Já volto. Está aumentando aqui o percentual de população idosa, né, no topo da pirâmide, certo? O que isso significa? Que está aumentando a expectativa de vida. Tudo bem? Sim. Beleza? Ou esperança ao nascer? Isso é uma coisa boa, né? Quando a gente fala de expectativa de vida, a gente fala sobre alimentação, sobre qualidade, né, do meio ambiente, a gente fala sobre saneamento, a gente fala sobre atendimento médico hospitalar, né? Quando a gente fala de saneamento, a gente pensa em esgoto, Voltei. a gente pensa em água tratada, a gente pensa em coleta de lixo, né? A gente pensa em saneamento básico, beleza? E a gente pode perceber também que a maior parcela da população está aqui, ó. Por isso nós temos uma fase chamada de janela. Lembra disso? Sim. Janela Demográfico. demográfica ou o quê? Ou bônus. Lembraram? Bônus demográfico. Isso aí. Beleza. Janela demográfica ou bônus. Bônus demográfico. Show aí? O que significa isso? O que nós temos? Nós temos a população, vou botar aqui uma abreviação, a população, né, economicamente não dependente. Essas minhas abreviações são demais, hein? Olha o tiozinho aqui. Não dependente, população economicamente não dependente, é maior do que a população economicamente dependente. O que significa isso? Se nós juntarmos os idosos e os jovens, né, eles representam menos que 50% da população. Então, isso é uma fase, né, economicamente muito importante. É a fase que o Brasil, né, se encontra hoje. Porque você tem muita população em idade ativa, você tem uma parcela, né, da população economicamente ativa muito volumosa, isso atrai investimentos, porque você tem maior oferta de mão de obra, salários, né,
mais baixos devido à oferta, isso atrai investidores. Então, é a população que, de fato, né, principalmente paga impostos, consome, dá vitalidade econômica, certo? Garante, né, a estrutura orçamentária. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber no Brasil a questão da política de solidariedade em relação à Previdência, né? Então, hoje, teoricamente, nós estamos pagando a Previdência, a população que está trabalhando, né? E mais tarde, né, a população que virá deve pagar a nossa Previdência, né? Uma política de solidariedade. Então, não tem rombo da Previdência nenhum, né? O que nós temos mudanças na estrutura que, consequentemente, necessitam, né, de atenção para a Previdência, entre elas, uma forma de você aumentar o volume de recursos destinados à Previdência é você aumentar e garantir emprego, né? O Estado garantindo a política de pleno emprego, para garantir a mão de obra formal, a mão de obra com carteira assinada, a mão de obra que paga, né, e contribui para a Previdência. Isso é uma forma, né, de diminuir um risco de um possível desequilíbrio entre o orçamento da Previdência, entre aquilo que se arrecada e aquilo que precisa pagar. Então, toda essa política, né, que fala sobre, né, que hoje nós temos o rombo da Previdência, isso, na verdade, não condiz com a matemática. Inclusive, foi feito, né, por vários estudiosos, professores, né, teses de doutorados sobre. Recentemente, nós tivemos no Congresso Federal uma equipe, né, que, né, fez um dossiê, né, fez um relatório, e de fato, né, comprovou que não há nenhum tipo de déficit atualmente no Brasil, né, sobre a Previdência. Então, as reformas que foram feitas não são justificadas, pelo contrário, tá? Foram e são extremamente negativas para o Brasil. Para a gente entender essa mudança, o que a gente precisa entender? Eu sempre brinco, né, que o Brasil hoje é um hamburgão. Né? Aqui está a carne, aqui está uma fatia de pão, e aqui está uma outra fatia de pão. Beleza? O que significa isso? Aqui a gente está falando de, vamos pegar assim, o último censo, que foi o censo de 2010. O que acontece? Aqui nós temos a faixa de 0 a 19, não é isso? Aqui nós temos a faixa de 20 até 59 anos. E aqui eu tenho a faixa, né, de 60 ou mais. É isso que nós sabemos. Vou botar uma setinha aqui para cima. 60 ou mais. Show? De 80 para 2010, o que nós temos? Década de 80, década de 90, primeira década do século 21. Então, a gente está falando de 30 anos, né? De 3 décadas. Sim, professor. Agora está faltando 3 alunos. Cacá saiu. Daqui a pouco Cacá está entrando e saindo toda hora. Mas vamos lá. Gente, essa população aqui, que estava nos anos 80, na faixa entre 0 e 19 anos, né? Teoricamente, ela está com 30 ou 59 anos. Vocês concordam? E 49 anos. Concordam ou não? Concordo. Então, elas estão integradas aqui. Beleza? Sim. Uma parcela dessa população, né? Uma parcela dessa população também, né, que está na faixa aqui dos 20 a 59 anos, por exemplo, a população com 20 anos, com mais 30, está com 50. Então, ela também está engrossando essa camada aqui. E uma parcela dessa população hoje está aqui. Tudo bem? E levando em consideração que a expectativa de vida do brasileiro é algo próximo, né, a 78 anos, em média, essa população não está mais aqui, certo? Essa população dos 60 anos já faleceu. E, ao mesmo tempo, nós temos um avanço da transição demográfica e nós temos uma redução, né, da base da pirâmide. Tudo bem? Deu para entender as mudanças que aconteceram? Sim. Tudo bem? Está claro aí para vocês as mudanças, né, que foram representadas? Beleza? Então, o que a gente pode resumir aí? Então, pegando os dados, né, da pirâmide, né, dos anos 80 até 2020, o que nós precisamos perceber? Que houve uma redução da base da pirâmide, né, da população jovem, em decorrência da queda da taxa de fecundidade, que vai influenciar diretamente na taxa de natalidade, não é isso? Beleza? E, ao mesmo tempo, aumenta a expectativa de vida, que leva a um aumento da concentração de população idosa, né? Isso muito relacionado ao processo de urbanização, melhoria das condições de vida, de saúde, oferta de alimentos. Então, o Brasil modificou, né, significativamente nessas décadas passadas a sua estrutura piramidal, a sua estrutura, né, etária. Tá claro, gente, a questão de número, acho que é 7, né? A questão de número 7? Sim, tá tranquilo.
Página 76 né? Aham. Do exercício? Sim, são 10 páginas após essa. Obrigado, Gabriel. Então, olha só, vê se ficou claro aqui o que aconteceu dos anos 80, né, para um comparativo com a pirâmide, né, de uma projeção para 2020. A gente pode perceber diminuição da base, aumento do topo, né, em decorrência da queda da fecundidade, da natalidade e aumento da expectativa de vida. Tudo bem aí, gente? Certo. Show, 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 show. Show, 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 show. Show de bola. E a Então, vamos para tendência é 8. continuar assim, né? Então, até 2040, 2050, o IBGE fala que o Brasil vai completar a sua transição demográfica, não é isso? Saindo de uma realidade, ver se vocês lembram das aulas, de o que a gente chama, né, de equilíbrio primitivo para uma lógica de equilíbrio moderno. Não é isso? Onde você tem baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade. O equilíbrio primitivo é aquela caracterização, aquela fase, né, que antecede o desenvolvimento urbano industrial, onde um país agrário apresenta características de alta natalidade e alta mortalidade. Então está nascendo muito, morrendo muito, a um equilíbrio, né, do crescimento vegetativo, que é essa relação entre natalidade e mortalidade. Né? E o país passa por um processo transitório, né? No primeiro momento, você tem a queda da mortalidade em decorrência de políticas públicas, saneamento, campanhas de vacinação, maior acesso a medicamentos, a alimentos, né? Então, é uma queda da mortalidade. E a natalidade continua alta. Então, é a fase de grande crescimento da população, uma fase, né, que nos países subdesenvolvidos como o Brasil, ele é conhecido como a fase da explosão demográfica. Na sequência, né, com o avanço da urbanização, desse modelo urbano industrial, o custo de vida na cidade, a inserção maior da mulher no mercado de trabalho, né, há uma maior preocupação com o planejamento familiar, difusão de métodos contraceptivos, né, tudo isso leva a uma mudança, né, na estrutura familiar. E você tem, né, nesse momento, a queda da natalidade, chegando, né, a concluir a transição demográfica apresentando baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade no processo de equilíbrio, né, do crescimento vegetativo. Tudo bem? Alguns países, né, como países europeus, alguns países europeus, sobretudo a porção ocidental da Europa, né, Rússia também e tal, são países que vêm apresentando, né, a fase do inverno demográfico, ou seja, um crescimento vegetativo negativo. O continente europeu, por exemplo, que é o segundo com maior taxa de mortalidade, está muito condicionado à grande presença de idosos, né? Nesse contexto de pandemia, o que a gente pode perceber? Que países como a Itália, por exemplo, Espanha, morreram muitas pessoas, né? Mas é um perfil bem diferente da realidade brasileira. Por quê? Você tem uma parcela bem significativa da população idosa, a população idosa né, de fato, como a OMS aponta, né, um grupo de risco. Então, isso também contribui para o número significativo de mortes. É diferente quando você compara a realidade brasileira, né, que o número significativo de mortes não está relacionado, né, a essa caracterização da transição demográfica. São outros fatores, né, relacionados às políticas públicas, relacionados às condições precárias, relacionados, né, a uma lógica, né, de infraestrutura, de investimentos, de acesso, né, principalmente da população trabalhadora, da população pobre, essas condições de vida, né, de manter o distanciamento social, políticas públicas bem empregadas. A gente não tem isso, né? A gente pode perceber que toda a verba que foi liberada pelo Congresso, apenas 1/3 foi investido na questão do SUS, né, na questão da saúde, no combate. Então, são fatores diferentes. Tudo bem? E voltando nessa questão, o Brasil deve chegar a essa fase aí de equilíbrio em 2040, 2050, ou seja, quando a população brasileira, pela primeira vez, tende a encolher o seu tamanho total. Né? O Brasil vem apresentando uma desaceleração do ritmo do seu crescimento, ou seja, vem crescendo em ritmo menos acelerado, mas ainda, né, uma população que cresce positivamente. Então, o Brasil deve apresentar, né, nessas décadas que eu apontei, a primeira vez que a sua população total tende a reduzir em termos absolutos. Tá claro? Tudo bem, gente? Quem fez a pergunta aí? Uhum. Tá? A 8 está aqui, ó. Explica com suas palavras o que são políticas afirmativas, né?
Então, gente, o que acontece? A gente precisa entender a realidade brasileira, uma realidade que preserve muito, né, como a gente discutiu em questões anteriores, uma estrutura extremamente desigual. Então, uma situação que não é conjuntural, uma estrutura estrutural, né, que preserva o passado colonial, o passado, né, imperial, o passado escravocrata, o passado patriarcal, um passado de exclusão, de políticas públicas negligentes e há um processo de perpetuação, inclusive, em vários aspectos. Tá legal? Beleza? Então, de fato, você precisa, como, né, a política pública, ações afirmativas, de forma a você tentar minimizar ao máximo essas distorções, né? Então, as políticas afirmativas, as ações afirmativas, como as políticas de cota, né, se refere a um tratamento, a um olhar, né, sensível, mais preocupante, tá? Um olhar mais sensível, mais preocupante em relação a esses grupos, né, que historicamente são marginalizados, né? Não tem um olhar mais específico, né, por parte das políticas públicas. Tudo bem? Então, são grupos favorecidos, né, de uma sociedade. No caso do Brasil, a gente pode falar sobre a questão do negro, a questão do indígena, né? A gente pode falar até, se a gente aumentar um pouquinho o nosso olhar sobre a questão dos deficientes físicos, né? E nunca a gente pode esquecer também da questão da mulher, certo? Quando a gente fala, a gente discutiu isso na questão anterior, né? Quando a gente fala do negro e da mulher no Brasil, a mulher negra é aquela que ocupa postos de trabalho de menor remuneração, por exemplo. Tá bom? Então, políticas afirmativas, né, são justamente esse tratamento, né? Dado a determinados grupos desfavorecidos de uma sociedade. Tudo bem? Então, exemplos assim, bolsas de estudo, né? Cotas de ingresso a universidades, tá bom? Concursos públicos com uma faixa voltada, né, a essa população. Então, o número de vagas em universidades voltadas a essa população. Tudo bem, gente? Isso é extremamente positivo, né? É uma das obrigações, digamos assim, para que o Brasil avance um pouquinho e deixe, né, para trás aspectos relacionados ao subdesenvolvimento estrutural. Tudo bem, gente? Suave. É uma lógica imperativa, né? Se o Brasil quiser avançar em termos de condições sociais, em termos, né, de melhoramentos sociais, de fato, a gente precisa destruir todo esse arranjo, né, essa herança que a gente pode chamar de herança maldita. Tudo bem? Preconceito, a discriminação, a desigualdade, tá bom? Que tanto aflige, restringe o desenvolvimento do Brasil como um todo. Tudo bem aí? Tudo bem. Show de bola. Então,